Olá, o nosso tema de hoje é do capítulo de número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título do capítulo é Bem-aventurados os aflitos. E nós vamos nos deter no item de número 13 desse capítulo. Sabemos que Jesus disse que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Com isso, nessa fala do Cristo, ele nos diz que seremos merecedores, da cura ou do fim do sofrimento, já que, uma vez sofrendo, seremos consolados. Porém, se a gente parar para pensar sobre esse tema ele está relacionado a alguns outros em sua transversalidade. Por quê? O tema aceitação é um tema que tem a ver com conhece-te a ti mesmo, com sentimentos como as nossas emoções, de como vivenciar as nossas dores, tem a ver com orgulho, com humildade, com impermanência. Então, esse tema a gente pode desdobrar em uma série de outras análises em tempos diferentes, mas o momento de agora a gente vai pensar sobre como vivenciar esse sofrimento de que nos gera aflição, incômodo, dor, sofrimento e ao mesmo tempo cura. Então, vamos olhar para isso como diz o item 13 do capítulo de número 5. O homem pode abrandar ou aumentar a amargura das suas provas pela maneira que encara a vida terrestre. Porque às vezes a gente olha e fala assim: olha, mas a minha vida é muito difícil, eu tenho muitos problemas. Eu tenho problema de saúde, eu tenho problema na minha família, eu tenho problema no relacionamento, no trabalho, eu tenho problema de toda ordem. Ou eu posso dizer assim: apesar dos problemas que me aparecem, uma hora na saúde, outra hora no trabalho, outra hora no campo financeiro, eu me sinto bem. Por quê? Porque eu sei que tudo é passageiro e que ora esse problema que me causa tanta agonia no âmbito familiar vai passar. Então, a forma como eu olho o problema muda muito o mal sofrer ou o bem sofrer. E que sou eu quem dou esse tom, Sou eu que posso vencer o meu problema, ou os meus problemas, as minhas aflições, de forma mais curta ou de forma mais prolongada, de forma mais leve ou de forma mais aprofundada, mais pesada. Então, a gente pode entender que, na verdade, eu sofro na minha medida. Sou eu que determino se esse sofrimento é muito grande ou se eu dou a ele pouca importância. Isso faz com que ele seja breve ou que ele se prolongue muito, porque eu posso mergulhar no meu problema e lá ficar curtindo essa dor, prolongando o meu tempo de aflição. Então, reparem bem o que diz esse item do livro do Evangelho. O homem sofre tanto mais quanto veja mais longa a duração do sofrimento. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abarca de um golpe de vista a vida corporal. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a brevidade e se diz
que esse momento penoso passará bem depressa. A certeza de um futuro próximo, mais feliz, o sustenta, o encoraja. E ao invés de se lamentar, agradece ao céu pelas dores que o fazem avançar. Então veja, se eu entendo que a dificuldade que eu estou vivendo, seja ela no campo que for, no campo financeiro, no campo familiar, no campo da saúde, eu posso olhar para a minha vida presente ou eu posso olhar para a minha vida espiritual. Então eu posso entender que esse momento que eu estou vivendo está para a eternidade ou para a vida do espírito, no caso de mim mesma, como um momento curto, um momento breve em que logo, em relação à vida do espírito, é um nada. E essa maneira de olhar, curtinho ou mais longe, faz com que eu dê o tamanho ao meu problema, né? E de forma que eu possa aceitá-lo melhor, vivenciá-lo de forma mais branda ou de forma mais penosa. Então isso puxa a questão da transitoriedade. Nós estamos passando por uma existência difícil, certamente com todos os ingredientes que essa nossa fase do espírito exige. De acordo com o patamar evolutivo que eu esteja, eu posso ter dificuldades no campo material ou no campo moral. As minhas dificuldades, elas são calibradas conforme a minha necessidade de evolução. Então, eu posso, nesse momento, estar vivendo uma situação de relacionamento familiar complexa, mas, por outro lado, necessária ao meu aprendizado e ao meu desenvolvimento nesse campo. Por outro lado, eu sei que isso é uma fase, né? E que ela vai passar, eu vou mudar de fase. É como um jogo, né? Na medida em que eu vou vencendo as fases, eu vou então mudando de fase, pegando fases mais complexas, mais difíceis, né? E eu vou avançando, eu vou mudando de fase e vou avançando. Assim como na escola, eu vou trocando de ano ou de série, na medida em que eu vou aprendendo, eu vou adiante, né? Não quer dizer que aquela dificuldade, por exemplo, que eu via quando eu estava na alfabetização, vai ser a mesma dificuldade. Eu vou olhar para essa dificuldade quando eu estiver na universidade, eu vou olhar para a dificuldade que eu tive na alfabetização como uma coisa pequena, passageira. Mas por quê? Porque eu já vivi todos esses anos e já cheguei lá adiante e olhando para trás, aquilo é um nada, né? Parece. Então, a gente tem que pensar com essa distância, de longe. Às vezes é importante que a gente saia da gente mesmo e olhe de fora pra gente. O que eu estou passando agora? Será que isso é tão penoso? Ou será que eu estou tão mergulhada dentro de mim mesma que só consigo enxergar a mim mesma, aos meus problemas, enquanto toda a humanidade está sofrendo? Eu estou olhando só para mim. Isso tem a ver com orgulho. Eu sou mais importante que os outros? Eu sou tão mais importante. Eu sou a filha mais importante do Pai Celestial. Então, por que eu vou sofrer assim? Por que isso é tão penoso dessa forma? Por que Deus me elegeu essa pessoa para passar por tantos problemas? Não é? Isso tem a ver com orgulho. Porque, na verdade, nós estamos aqui para nos tornar melhores. Mas quando eu digo isso, eu tenho que aceitar
que eu tenho muitas imperfeições a cuidar ainda, que eu estou transitando num crescimento espiritual que exige dificuldades, para que eu vá superando, vá me tornando cada vez melhor. E para isso eu preciso exercitar. É nesse exercício da dor que eu conquisto mais virtudes, mais assertividade, mais segurança. E também essa entrega, essa compreensão de que Deus é maior, de que Deus é puro amor e que cuida de todos nós da mesma forma, sem priorizar a dor em um em detrimento de outro, sem escolher a quem. Deus nos dá a todos as mesmas oportunidades e essa entrega, essa aceitação de que Ele está no comando das nossas vidas e que não nos abandona em hipótese alguma, que nos colocou nesse cadinho, né, de depuração, vamos assim dizer, por amor a nós, para que nós possamos aprender a ser melhores. E que nos dá, com tudo isso, todos os instrumentos necessários para a gente vivenciar esse sofrimento. Então, a forma como eu olho para a minha dor é que vai determinar o tamanho dela, a brevidade ou a longevidade, o peso ou a leveza que essa dor vai ter. E quando eu digo aceitar, né? Quando eu me coloco na posição de filho de Deus, eu estou aqui para receber o que Deus tem para mim. Se é uma dor importante, Ele sabe por quê. Ele sabe para que isso vai me servir. E se eu aceito essa dor como um instrumento de crescimento, eu me elevo e me curo dessa dor, desse sofrimento que está para mim nesse momento. Essa vontade de me curar, né, é sobretudo aquilo que vai me fazer sair desse lugar de sofrimento. Então, quando eu aceito a minha dor, porque eu compreendo que eu recebi este sofrimento, essa aflição, para que eu olhe para esse ponto em mim e veja como eu lido com aquele tema na minha vida ou no meu lado interior, eu avanço, eu mudo de fase, eu supero, eu me curo. Então, a nossa meditação de hoje tem a ver com a cura. Aceitação é cura. Ao mesmo tempo que é sinal de humildade, de entrega, de coragem e de força, porque somente aqueles que olham para dentro de si mesmos compreendem o quanto têm que aprender e crescer, que aceitam os desígnios de Deus, que não querem ser melhor do que ninguém. Esses seres que somos todos nós, podem dar um sinal de força, de coragem. Aceitação não é fraqueza, não é entregar os pontos, mas é crescer, é curar-se. Então é importante que a gente olhe para toda a nossa vida, para toda a nossa história e possamos ver tudo aquilo que já superamos até hoje. E o nosso momento de agora, o que nos pede? Quais os desafios que eu estou tendo que enfrentar hoje, domingo, agosto 2020? Qual é a minha dificuldade do momento? É nessa dificuldade que eu vou concentrar as minhas forças. Eu vou encarar essa dificuldade com toda a humildade, me dispondo a crescer com ela, através dela e a ser melhor amanhã. Agradecendo a Deus a oportunidade de estar vivenciando essa dor. Porque Ele sabe por quê. Eu hoje posso não saber, mas Ele sabe. E eu então entrego a Deus o destino da minha vida, porque Ele está no comando.
a gente não manda em tudo. A gente tem que dar, tem que abaixar a nossa cabeça, aceitando aquilo que nos vem, amando a Deus e a nós mesmos, acima de tudo amando a Deus, mas amando a nós mesmos, aceitando as nossas limitações e nos encorajando a vencer e a superar. Então, o nosso trecho de hoje ficou aí no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo de número 5, item 13, como uma oportunidade para a gente pensar sobre isso em toda a nossa semana, nos nossos dias adiante, e que possamos, com aceitação, nos curar de muitas aflições ou de todas as nossas aflições. Fiquem com Deus.